vamos adorar e declarar que não há Deus maior em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Nós temos. Não há Deus maior. Diga que não há Deus maior. Não há Deus maior. Diga que não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. O céu criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
Senhor, aqui estamos prontos para ouvir o Senhor falar conosco. Ministra o nosso coração, Senhor, a tua palavra. Senhor, pois a tua palavra é vida, a tua palavra é alimento, a tua palavra é escudo, a tua palavra é fortaleza, a tua palavra é sabedoria, a tua palavra é entendimento, Senhor. A tua palavra, Senhor, é luz, a tua palavra é lâmpada, Senhor. Meu Deus querido, nós, Senhor, ansiamos pela tua palavra, Deus querido. Nós temos, Senhor, fome na tua palavra, nós temos sede da tua palavra. Por isso, Senhor, nós te pedimos, envia para nós, Senhor, derrama sobre nós, ministra sobre nós a tua palavra. Usa teu filho essa noite, Senhor, mais uma vez, é o que nós te pedimos, para que possamos ouvir o Senhor falar conosco. Amém. Graças a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, maravilhosa, grandiosa, né? Poderosa paz do Senhor Jesus, essa paz que nos dá alegria, nos dá gozo na alma, satisfação, prazer, vontade de estar sempre na casa do Senhor, adorando, bendizendo, glorificando, entronizando esse santo nome, Jesus. Jesus, esse Jesus, ao qual nós nos apaixonamos, e todo dia e sempre quando tem culto, desejando estar aqui no seu templo, para contemplar sua formosura, a grandeza, a beleza da sua santidade. Isso é prazeroso, isso é satisfatório, porque a nossa alma, o nosso corpo, só tem força porque a força vem dele. Nós só temos a alegria, a verdadeira alegria, porque é Ele que nos dá. Nós só temos essa vontade de sempre estar aprendendo, é porque Ele é o alimento. Por isso que nós sentimos esse desejo, por isso que nós sentimos essa vontade. E eu observando, desde domingo, o presbítero Paulo Sérgio traz uma palavra escatológica. Aí vem na sexta-feira, tem a doutrina escatológica. Aí vem ontem a Santa Ceia. Aí chega hoje, eu vou pregar o quê? Aí eu imaginando, olhando tudo isso, o que eu vou pregar? Porque cada mensagem poderosa, aí eu vou trazer uma mensagem, e eu orando e buscando e pedindo a Deus uma mensagem, e eu vou trazer uma mensagem que também aparenta algumas coisas, de alguns acontecimentos, mas o mais importante é nós saber o porquê nós estamos aqui. E essa mensagem vai trazer isso. Eu já peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 13. Vamos aqui meditar em um texto que é conhecido, até porque a Bíblia Sagrada é um livro que constantemente é pregado e se torna conhecida as mensagens. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Mateus 13 e o versículo 44, a partir do 44. Vamos ler só 3 versículos, só até o 46. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou.
Poderia sentar em nome de Jesus. É um texto que sempre é pregado, muitas vezes em culto evangelístico, em cultos campais, para trazer uma mensagem, a importância das Escrituras Sagradas, do Reino dos Céus. E Jesus aqui também não foi diferente. Ele traz uma mensagem clara e evidentemente evangelística, mas ele também traz, possamos dizer, uma cajadada nos religiosos da época com essa mensagem. Nós sabemos que quando Jesus nos trata como ovelha, ele diz que o cajado, a curva do cajado é para socorrer, mas ele diz que a vara é para consertar. E Jesus aqui nós temos que entender que ele prega para pessoas que queriam milagres, ele prega para pessoas que queriam saber mais a verdade, ele também prega para a pessoa que gostava de ouvir, porque ele pregava com autoridade. Jesus prega para os seus discípulos ensinando, e ele também prega para os doutores, os sábios, que queriam também estar com Jesus, mas também tinha aqueles, os saduceus, e também os fariseus, que ouviam, mas queriam achar uma brecha para matar. Então Jesus praticamente pregava em um campo minado, e ele traz essa mensagem que ela é rica tanto para o convertimento, como muitas vezes essas parábolas, quando Jesus encerrava esses doutores da época, os estudiosos, por que eu falo assim? Porque eles sabiam da palavra, mas ao mesmo tempo não praticavam. E uma vez Jesus até disse: faça o que eles estão dizendo, mas não faça o que eles estão fazendo, porque eles não vivem o que eles estavam pregando. E Jesus aqui traz essa mensagem e pega todos. E o que é interessante, que ele traz um exemplo que é comum entre eles. Traz um exemplo, porque naquela época tinha proprietários, donos de terra, tinha muita gente que procuravam pérolas, que gostavam, que colecionavam algo, e ele prega o que todo mundo via, ele prega o comum. E o que é interessante, que ele começa dizendo também: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Ele traz uma história de um tesouro, de um homem que achou, de um homem que escondeu, mas o que realmente ele quer falar é do reino. Por quê? Porque como é que ele ia falar de algo espiritual, algo celestial, em uma mente material, que muitas pessoas não entendiam o espiritual? Aí o que é que ele fazia? Ele pegava algo comum e trazia para o espiritual. No sábado pela manhã, tem algo interessante, que nós estávamos aqui depois da Santa Ceia, aí tem um momento de lanche, e o presbítero Jonares, ele tinha terminado de se alimentar, e o prato que ele estava vazio. Aí de repente bateu o vento e jogou fora, rebolou o prato no chão. Aí ele olhando para mim: rapaz, enquanto estava cheio não tinha voado não. Aí eu olhei para ele e disse: pois é, por isso que a Bíblia diz que o crente sem Deus é como uma folha seca, que o vento vai e leva para onde ele quer. Aí ele olhou para mim e disse: dá uma mensagem. Aí depois porque o vento já prega lá na congregação. Mas é interessante, então essas coisas que aconteciam, Jesus pegava e aplicava a palavra. Então ele pega esse exemplo e já começa a ministrar, e já começa a falar. Mas o que é interessante é que ele fala de um reino. E reino, para ter rei, para ser rei tem que ter um rei. E a Bíblia do Senhor fala em Salmos que o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Se ele fala do reino e ele diz que Deus colocou o seu trono, só quem é trono é rei. Quem tem trono é rei. Então Deus é o rei desse reino que Jesus está pregando. Então nós já começamos por aqui. Ele fala que o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido. Vamos aqui caminhando devagarzinho, meditando, vendo a primeira parte de cima, e nós vamos com calma se aprofundando, e os irmãos vão entender da mesma forma que eu entendi. E olha o que é interessante, que o homem acha um tesouro que não estava no seu terreno, mas aonde ele achou, ele deixou, foi depressa
pressa, pela alegria, pelo gozo, pela satisfação de ter encontrado aquele tesouro, o que é que ele faz? Ele olha o que ele tem, vende o que ele tem e vai comprar o campo. Mas o que eu achei interessante é porque ninguém chegou para comprar o terreno dele. Ele teve que fazer um jeito para vender. Então, se ninguém está lá atrás de comprar, pela lógica, ele vendeu o que ele tinha, pelo menos pela metade do preço. Porque ninguém estava querendo comprar. Se valia 1 milhão, ele não ia chegar, estou vendendo meu terreno, é 1 milhão. Se ninguém queria comprar, como é que ia vender? Então ele teve que dar um preço que alguém olhasse e não, é interessante para mim, então eu vou comprar, está barato, eu vou comprar esse terreno. Então ele vendeu pelo menos pela metade do preço. Aí ele vende aquilo que ele tem e vai comprar o terreno de alguém que não está vendendo. Então, se o terreno do outro valesse também 1 milhão, se ele chegasse entregando 1 milhão, não vai vender. Eu não estou vendendo meu terreno, tu está dando o preço que ele vale. Então ele tinha que convencer para poder comprar. Ele tinha que dar pelo menos um valor maior. Pelo menos um valor que valia mais uma metade. Para poder ele se interessar em comprar. Então por aqui eu já olho que esse homem, ele tinha recurso. Mas o tesouro que ele encontrou, pela a forma da explicação de Jesus, era tão importante para a vida dele, que ele percebeu, tudo que eu conquistei não é nada comparado ao que eu encontrei, o que eu achei. Então ele vende tudo. A Bíblia fala que em Eclesiastes, que Salomão, um homem sábio, já na sua velhice, ele dá explicações e disse que tudo abaixo do sol, tudo abaixo do céu é vaidade. Tudo é a mesma coisa. Não há nada de novo debaixo do sol. E ele vai falando, por quê? Pela experiência dele. Ele foi novo, ele foi jovem, foi rei também jovem, teve toda a experiência. Eu acredito, pela lógica, né? Um rei tão poderoso e na redondeza, muitos medo dele invadir o terreno de alguém, presenteava ele com tesouro. Então era um rei bem sucedido, ele tinha riqueza, e ele olhando para tudo aquilo, ele disse, nada disso tem valor, porque tudo é a mesma coisa. Eu conquisto tudo, mas um dia eu morro e tudo vai ficar. Não há nada de novo. Então ele diz, o rio nasce e corre sempre no mesmo lugar. Eu nunca vi um rio subir, não, ele só faz descer, toda a vida. É a mesma coisa. Mas só que Isaías vai dizer que acima do céu há um Deus que faz nova todas as coisas. Aí olhando para esse texto e vendo esse homem, então ele percebe que tudo que ele tinha conquistado era insignificante comparado ao que ele tinha achado. E o que ele acha, olha aqui na mensagem de Jesus, ele traz uma mensagem evangelística, mas também uma mensagem dura para os religiosos. Ele está pregando essa mensagem evangelística, mostrando a importância do rei, porque o tesouro está simbolizando o rei. E ele mostrando e falando isso, ele mostra que o homem, por vender tudo que tinha, deu mais importância ao rei, deu mais importância ao tesouro, a pérola. O homem também procurava uma pérola de grande valor. E ele buscava, ele tinha prazer, talvez ele colecionava. E quando ele achou tudo que ele tinha, ele também vende e pega essa pérola de valor. O que Cristo está dizendo para nós, na parte que Jesus ministra de evangelização, se nós encontramos esse reino, devemos se apegar a ele e devemos dar importância a ele. Mas tem algo interessante, que o homem, ele acha o tesouro e esconde, ele não leva para casa. Porque se eu achasse um tesouro, uma maleta de dinheiro, eu levava para minha casa. Eu tenho desses irmãos também. Se achou um bolo de dinheiro, ia deixar ele esconder nada, ia botar no bolso e levar para casa. Só que com certeza era algo tão grandioso que se ele levasse, alguém poderia perceber, e pelo medo de perder, ele escondeu. Então, por quê? Porque tinha assaltante naquela época. Bandidagem não é coisa de hoje.
A Bíblia diz que Jesus foi morto no lugar de um assaltante, de um assassino, de Barrabás. Então, tinha bandido naquela época. A Bíblia também conta uma parábola do bom samaritano, porque o bom samaritano foi aquele que ajudou alguém que estava caído na estrada, alguém que foi assaltado na estrada, alguém que foi espancado na estrada, alguém que foi surrado. Um assaltante bateu nele. Então tinha bandido. O que é que ele faz? Ele esconde para não se perder, para não ser roubado, ele esconde. Aí vai comprar o terreno onde ele tinha escondido. O que eu olho aqui, igreja, que aquilo que nós recebemos é preciso ser escondido dentro do coração. Uma mensagem simples, a primeira parte de Jesus, dizendo: aquilo que você recebe tem que ser escondido no coração. O salmista já disse que ele escondeu, ele guardou, para não pecar contra o Senhor. E a Bíblia lá na frente, em Apocalipse, vai dizer: cuidado, vai ter alguém que vai querer roubar. Ele já nos alerta. Então nós precisamos esconder aquilo que nós recebemos. Mas por achar algo de tanto valor, por perceber algo de tão importância, e Jesus ministrando aquilo, mas aí vem a parte profunda da mensagem. Porque Jesus pregava para o que era seus. Jesus ensinava para aqueles que deveriam saber. Jesus ensinava aqueles que tinham prática de estudo, aqueles que tinham prática de ensinar, aqueles que pregavam. Jesus também estava ministrando para ele. Então note que o homem já tinha um terreno. O dono da pérola também tinha umas pérolas, mas o valor não foi encontrado no terreno dele. O valor foi encontrado em outro terreno. A pérola não estava no meio da que o homem tinha. A pérola estava em outro. Alguém mostrou a pérola. Ele viu a pérola em alguém. Por isso que ele comprou. Aí Jesus começa. Aí Jesus explanando. Aí nós, estudando a Escritura, nós vamos perceber que Jesus veio para o que eram seus. Jesus veio àqueles que eram seus. A Bíblia diz em Êxodo que agora, Deus falando para o seu povo, o povo escolhido, Israel. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, aquele povo de aliança, e cumprir os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular dentre todas as nações, embora a terra inteira seja minha. Então Jesus está dizendo: vocês é minha propriedade, vocês é que é para ter o tesouro. O homem veio, mas não tinha tesouro. Ele pregou, tentava trazer, mas não tinha tesouro. Ele não encontrava. Se derem atenção devida à minha palavra, vocês vão ser o meu tesouro, a minha propriedade particular. E Salmo vai dizer: porque o Senhor escolheu Israel para ser seu povo especial e o seu tesouro particular. Aquele povo tinha as Escrituras, aquele povo tinha a lei, aquele povo tinha as lições trazidas pelo profeta, mas não dava importância. Mas aí olha o que acontece. Enquanto Jesus pregava para os seus, porque ele veio para os seus, enquanto Jesus tentava resgatar o que era seus, a Bíblia diz que aparece uma cananeia. A Bíblia diz que uma Sírio-Fenícia aparece e pede: Senhor, eu tenho uma filha endemoniada. E pede socorro ao Senhor. E o Senhor, do jeito que estava pregando para os seus, percebendo quem era, continuou com as costas viradas para ela. E a mulher insiste: Senhor, me ajude, minha filha está endemoniada. Aí Jesus vem com uma palavra que muitos podia ser até dura. Eu não vou nem ficar o que Jesus disse, na explicação, o que é que isso significa, porque eu vou ficar focado na mensagem que eu estou ministrando. O que é que acontece? O que é que Jesus diz? Não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Mas a mulher vem com uma palavra que comove o coração de Jesus. Ela diz: Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Olhando para esse texto e observando nós mesmos, nós quando já fomos crianças, claro, né, evidente, tinha certo tipo de alimento que nós não gostávamos. Às vezes verdura. E o que é que a mamãe da gente falava? Coloca no canto do prato. Mas nenhuma criança colocava, ou botava na mesa e jogava no chão. Por quê? Porque não dava importância àquilo. Aquilo não lhe agradava, não tinha prazer naquilo. O que é que a mulher está dizendo? Senhor, eu sei. A mensagem é para eles. Eu estou ouvindo a mensagem que o Senhor está pregando para eles. Mas eles não estão dando importância à mensagem. Eu não quero roubar a mensagem dele. Eu só quero que eles estão desperdiçando. Está caindo, migalha. Eu estou querendo só isso. Jesus olha para a mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Ela não era de Israel, mas tinha tesouro. Israel não tinha o tesouro que Jesus procurava, mas a mulher que não era de lá tinha. Jesus falou: grande é a tua fé, vai e seja feito conforme a tua vontade. Mas olha que interessante, aqui nós vemos a primeira. A Bíblia fala de um oficial romano também, que ele vai e procura Jesus porque tinha um servo dele também muito doentado. E ele chega: Jesus, vamos à minha casa, eu tenho um servo que está muito doente. Jesus: vamos, de prontidão, vamos lá. E eles vão caminhando, chegando perto de casa, o servo para e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Quem que não queria receber Jesus? Jesus pregava em tudo que é canto. Mas por quem Jesus representava e quem ele sabia que Jesus era, ele disse: eu não sou digno da minha casa receber o Senhor. Mas eu tenho muitos empregados ao meu serviço. Quando eu digo para ele: vai lá e faz, ele vai e faz. Quando eu mando ele vai acolá, ele vai acolá. Vai ali, ele vai ali. Então, se o Senhor der uma palavra, eu sei que o meu criado sarará. Essa foi a fala dele, do homem. Jesus olha para o homem, olha para o povo, olha para o homem, chama a atenção de Israel, aquele povo que está à sua volta, e diz: nem mesmo dentro de Israel eu encontrei tanta fé. O homem tinha um terreno. Jesus veio para o que eram seus, mas o seu não tinha o que Jesus estava procurando. Mesmo ele resgatando, mesmo ele pregando, ninguém queria. Por isso que mataram. Mas olha que interessante, eles também colocavam a parte adúlteros, colocavam a parte leprosos, não poderia ter convivência. A Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, vai dizer sobre um leproso que procura Jesus. Mas com certeza esse leproso também estava no capítulo 7, observando a mensagem de Jesus, escondido, porque não podia dar. Mas com certeza ele estava lá, e Jesus ministrando a palavra, dizendo: aqueles que ouvirem a minha palavra e pôr em prática, eu assemelho ele como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. É aquela mensagem, não sabe? E com certeza ele está ouvindo. Mas assim, quando começa o capítulo 8, quando ele está descendo, o que acontece? O homem, esse leproso, chega até Jesus. E a Bíblia diz que ele chega, se prostra aos pés do Senhor. Aí logo em seguida o texto já diz o que ele fala. Só que aqui, quando ele se prostra, com certeza é reconhecer: eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei que o Senhor é Salvador, eu sei que tu vem resgatar o teu povo, eu sei quem você é. Então, Senhor, eu tenho um desejo, mas se tu quiser, eu sei que você irei vir. Aí Jesus olha para ele, eu tenho certeza que a mente de Jesus está dizendo: tem pérola aqui, tem tesouro aqui. Então, eu quero, seja limpo. Jesus estava encontrando tesouro aonde praticamente ninguém esperava. Jesus tinha o seu terreno, Jesus tinha o seu povo, mas aquele povo não estava querendo receber. Por isso é o que acontece. Foi cortado os ramos principais e foi enxertado os ramos velhos. Quem queria? Quem tinha pérola, quem tinha valor, quem tinha tesouro. Se você está
está dentro do templo hoje, porque ama o Senhor, tem tesouro em você, tem pérola dentro de você. Se você saiu da sua casa e veio dentro da igreja, é porque o Senhor encontrou pérola em você e resgatou você, e trouxe para você, e quis você. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Israel rejeitou. Quando Israel rejeita, em Mateus capítulo 21, no versículo 43, vê que ele vai dizer: o reino de Deus. O que é que Jesus está pregando aqui? É sobre o rei? Não está ministrando sobre o rei? Ele chega e diz: o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os respectivos frutos. Israel perdeu aquela oportunidade momentânea. O texto fala do homem vende, porque Jesus está trazendo aqui simplesmente uma explicação, trazendo algo comum, cotidiano dele para explicar. Não quer dizer que Jesus vendeu Israel, mas ficou de lado. Mas aí perdeu essa oportunidade. Aí entra a igreja, porque nós somos que tem o tesouro. Nós somos esse povo agora de Jesus que tem essa pérola, porque encontrou em nós. E quando ele encontra, o que é que Romanos diz também? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é interessante aqui, porque eles praticavam ainda as mesmas coisas. As festas era diversos, tudo ainda continua do mesmo jeito. Foi atacado da mesma forma, com as mesmas festas, guardando as mesmas coisas. Israel continua na mesma prática, porque está afastado, não foi cortado. Então, o que é que o Paulo diz? O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, ele está dizendo, não é festa, mas é justiça e paz e alegria do Espírito. Nós, o povo de Jesus, achou tesouro. O que é que aconteceu em Atos 2? O Espírito desceu. Então, o que é que nós temos essa alegria? Por que é que nós temos essa paz? Por que é que nós temos a justiça? Por causa do Espírito. E olha o que é que o Espírito produz em nós: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, justiça. Tudo isso o Espírito Santo produz em nós. Mas Jesus, olhando para o seu povo e olhando para quem queria receber, quando Jesus corta, o que é que aqui a passagem diz? Que ele vende o que ele tinha, e tudo que ele tinha compra o outro terreno. O que é que Jesus tinha? Olhando para Jesus, a vida. Jesus tinha a sua vida. Não foi isso que ele nasceu, não foi por isso que ele veio. Ele tinha a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, olha o que a Bíblia diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, a quais pertencem a Deus. Foi comprado, foi achado o tesouro em você, foi achada a pérola em você, e Jesus foi lá e comprou. Jesus foi lá e resgatou. Você tem pérola, você tem tesouro, tem dentro de você. Então guarda, segura, esconda, proteja, segure, e não deixe que Satanás roube. Você tem pérola. A igreja tem um tempo. A igreja tem um tempo. Um dia esse tempo acaba, só sobe quem tem pérola. Porque logo após essas duas parábolas de Jesus, vem uma terceira. E essa terceira é interessante. A terceira é a parábola da rede, de um pescador que lança suas redes e pega diversos peixes. Quando ele puxa esses peixes para a praia, ele pega os ruins, os que são ruins, e joga fora. Mas os bons ele traz para cima. Os bons ele guarda. Olhando essa passagem,
logo em seguida, no versículo logo próximo, ele já vai dizer que quem vai separar são os anjos. Esses anjos que são encarregados de separar. O que é ruim é jogado fora, mas os bons ele leva. Os bons ele leva. E quais são os bons? É quem tem pérola e quem tem tesouro. É o que nós temos. É o que nós temos. Por isso que a parábola do tesouro, mesmo você olhando e observando uma mensagem evangelística, Jesus dá uma ratada na cara dos religiosos da época. Vocês têm conhecimento, e mesmo assim estão ignorando. Vocês sabem das escrituras, e mesmo assim vocês estão ignorando. A mensagem, Jesus sempre tratou com Israel uma aliança, querendo reforçar essa aliança. Mas Jesus veio com seu sangue, teve a nova aliança e não vai ter outra não. Ela continua de pé. E ela permanece de pé. E Deus é fiel com essa aliança. Então se vier alguém dizendo, ó, tem uma nova aliança, não pode sair daí. É melhor nós se ajustar nessa aliança que é Jesus, do que sair procurando outra, porque não vai haver. Nós fomos comprados por um bom preço. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Foi pregue lá. Foi pago lá. O que é que Jesus diz? Está consumado. Acabou-se. É ali. Está pago ali. A partir do momento que nós se entregamos, que esse tesouro está dentro de nós, está pago lá. Tudo lá. Mas olha só. Vamos continuar. Pedro diz, no 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o que é que ele diz? Porque nós somos comprados pelo bom preço. Olha o que Pedro diz. Mas vocês são raça escolhida. Pedro está pregando para judeus, cristãos. Por mais que os judeus hoje estejam à parte, mas tem muitos judeus que é cristão e que creem em Cristo Jesus. Mas o que é que acontece? O que é que Pedro diz? Vocês são raça escolhida, sacerdótico, rei, a nação completamente dedicada a Deus, um povo que foi adquirido, um povo que foi comprado, pertence a ele. Ele comprou esse povo. Nós também somos esse povo que foi comprado, o povo que foi adquirido. Por quê? Porque Deus achou tesouro em você. Porque naqueles que ele procurou, naqueles que ele mais buscou, ele não encontrou. E a palavra diz que quem estava recebendo era aqueles que eles mesmos também desprezavam. Eles mesmos também não davam importância. Quantos de vocês é só nós pensar para nós e olhar, será que nós valíamos alguma coisa? Muitas vezes até alguém falava, aquele ali não fecha nada não. Aquele ali se arrepender, ter perdão, aquele não tem mais perdão não. Mas teve tesouro em você e Jesus comprou. Tem perdão sim. Ele comprou porque você presta, você tem valia, você tem pérola, você tem tesouro, você pertence a Jesus. Ele comprou quem tem importância, quem tem tesouro e quem tem pérola. Está comprado, e comprado acabou-se. Não tem quem toma. Por quê? Porque nós somos escolhidos para isso. Para propagar esses atos poderosos de Deus, que transformam um homem ruim em coisa boa, que transforma um homem sem valor em pérola, que transforma um homem que não tem importância na sociedade e tem tesouro. Jesus olha para nós e diz, tem tesouro aí. Por isso, irmãos, nunca desanime, nunca desista, nunca pense em olhar para trás. Se Cristo Jesus achou tesouro em você, achou pérola em você, então você não desista de você mesmo. Não é nem de Cristo, é de desistir de você. Você resolveu olhar para trás é porque a sua importância não está mais aqui. A Bíblia fala que a mulher de Nó, eles tiveram uma bênção, que era o resgate deles, sair de uma terra que estava já condenada. Então foi encontrado neles
algo de especial, algo de valor, estavam se retirando da onde iria cair a maldição. Olha o que acontece. Quando eles estão fugindo, a mulher de Ló esquece do tesouro e vai olhar para outras coisas, dá importância a outras coisas, aí morre, aí perde a vida, vira estado de sal. E nós sabemos disso. Então, se o tesouro, se o reino de Deus, se a mensagem do Evangelho é aquela que nos mudou, é aquelas que nos purificou, aquilo que nos transformou, então dê importância a ela, guarde ela, nem pense em olhar para trás. Se alguém estivesse pensando aí, será em desistir, não desiste mais não. Você só está aqui porque Deus comprou, porque achou tesouro dentro de você. Isso é fato. O texto mesmo diz: quando o homem acha o tesouro, aquilo que ele tinha antes, só para, claro, eu sei que os irmãos entendem, mas só para ficar bem explicado. O que o texto está dizendo não é você sair desprezando aquilo que você já conquistou, não. Muito pelo contrário. Aquilo que você tem, use aquilo para benefício da obra. Use aquilo que você tem para exercer com mais perfeição a caminhada cristã. Não é você vender tudo que conquistou e dedicar, não, muito pelo contrário. O texto aqui está só explicando o reino. Tudo aquilo que antes você tinha valor, tudo aquilo que antes você se dedicou, tudo aquilo que antes você batalhou, numa mente humana, no pensamento humano, agora você vai saber que aquilo, ok, conquistou, ok, é seu, mas não pode ter mais valor do que a garantia da morada do reino dos céus. O reino é o que é mais importante. Não desista e não se desanime. 2 Coríntios capítulo 4, olha o que diz, do versículo 16: por isso nunca desanimamos. Isso aqui é Paulo falando para os coríntios. Por isso nunca desanimamos, embora nossos corpos se gastem, fiquem cansados, a força interior vai se renovando dia após dia. Esses nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. Olha o que ele fala. Mas ele não para, ele continua. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, ou seja, não se assuste, não se espante pelas coisas que estão acontecendo. É cumprimento e vão se cumprir, mas não se espante, não se desespere. Mas olhamos para aquilo que não se vê, mas é real, pois o que se pode ver dura pouco tempo, vai passar, vai acabar. Nós estamos só peregrinando, mas o que não se vê durará eternamente. Olha que maravilha. Olha que coisa maravilhosa. Aquilo que nós vemos, aquilo que está acontecendo hoje, às vezes nos causa espanto. Às vezes nós, rapaz, olha o que está acontecendo. E às vezes pode causar desespero. Mas Paulo já nos alerta. E isso que nós vemos hoje acontecer, vai acontecer. Por isso que está acontecendo, tem que acontecer. Mas isso, não se desespere. Muito pelo contrário, nós que estamos em igreja, nós que temos pérola do Senhor, nós que temos tesouro do Senhor, olhamos para aquilo que ainda não podemos ver, mas pelos olhos da fé nós já podemos contemplar. Porque Paulo outras vezes já disse: as aflições da vida nem se compara com a glória que há de vir. Não chega nem perto. Com a certeza da moradia, da salvação, do reino dos céus para a nossa vida. Tem tesouro em nós, tem tesouro em muitos povos, muitas igrejas que hoje estão com o tempo aberto, talvez algumas até fechadas, já vai dar 9 horas, pelo menos aqui na Caraca, algumas acabam 8. Nós já estamos aqui perto de 9 horas, já vou para encerrar também.
mas tem tesouro em cada coração de gente, em cada coração de crente. Tem pérola tão especial que Jesus resolveu descer, comprar a ideia do Pai Celestial e dizer: eu vou lá, eu vou comprar esse terreno, eu vou lá e vou comprar esse tesouro, eu vou lá e aonde tiver pérola eu vou comprar. Você tem pérola, você tem tesouro. Guarde, segure até o fim e não deixe que ninguém roube a coroa da vitória. Permaneça fiel, permaneça crente nas Escrituras, acreditando na palavra do Senhor, e pode ter certeza, se Deus comprou, de maneira nenhuma ele joga fora. Tem um versículo que diz isso, não lembro onde é que está, não sei nem se eu coloquei aqui. De maneira nenhuma ele joga fora aquilo que está aqui, João capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Muitos de nós viemos para a igreja só para assistir um culto. Não, eu vou assistir um culto hoje, estou com vontade de ir à igreja, vou lá na igreja. Aí vem assim, muitas pessoas se converteram assim, veio só por mim. Não, hoje eu vou para a igreja. Toda a vida eu vou para todo canto, hoje eu vou para a igreja. Quantas vezes aconteceu isso? Mas olha, todos que o Pai dá, virá a mim. Todo aquilo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você está aqui, te lançar fora, Jesus, jamais. De jeito nenhum. Mas não perca. E não venha, de maneira nenhuma, deixar que alguém roube esse tesouro e essa pérola, a coroa da vitória. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, que foi vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aqui eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Colocamos já a oração do Senhor. Amém. Glória a Deus para mim, eu sei. Glória a Deus para mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Glória a Deus para corroborar com a mensagem. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz, né? Porém, nós temos esse tesouro embaixo do mar, para quem será esse poder ser de Deus, não de nós. Então, há um tesouro dentro de nós. O vaso é de barro, mas o tesouro é de glória.